A paz e a graça a todos em nome de Jesus, Pastor Hélito da Igreja Batista Casa de Deus, e mais um estudo a respeito do discipulado. Eu gostaria que vocês abrissem a tua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 10. Vamos ler aqui alguns versículos, tá bom? A partir do versículo 1, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu estou usando a Bíblia Almeida Corrigida Fiel. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E, indo, pregai dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E, em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunha a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus
toma essa palavra nas tuas mãos, Senhor, e abençoa em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que este estudo venha ser alcançado por muitas vidas, Senhor, e haja um entendimento por meio do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele escolheu 12 discípulos que chamaram de apóstolos. E estes apóstolos, e apóstolo significa mensageiro, testemunhas oculares. E você vê que o nome dos apóstolos é Simão, que é chamado de Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, que também é chamado de Levi, que era o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Esse Tiago é apelidado também de Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes. No caso, aqui foi o primeiro chamado de Mateus capítulo 10. E Judas foi substituído posteriormente por Matias, certo? Jesus enviou estes 12 e disse, ou melhor, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos. Por quê? Primeiro, Jesus ele criou uma estratégia, vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é para você ir pelo caminho dos gentios, nem às cidades dos samaritanos. Os gentios não saberiam como receber, e os samaritanos eram aqueles que odiavam os judeus, eles eram inimigos. E a estratégia de Jesus foi, primeiro vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, primeiro na região da Judéia, naquelas regiões próximas ali da Judéia. E pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. O que significa isso? O que eu entendo e aprendo com isso? Que nós devemos, antes de fazermos missões transculturais, missões internacionais, nós temos primeiro que fazer missão em nossa região. Ora, você tem que pertencer a uma igreja, uma congregação. E nisso aí, você vai ministrar aos seus vizinhos, à sua vizinhança, aos seus parentes. E vai dizer, é chegado o reino dos céus. Óbvio que muitos aceitarão, como também muitos rejeitarão. Muitos irão aceitar, ou melhor, poucos irão aceitar, porque a Bíblia diz assim, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Em que sentido? A palavra é lançada para muitos, porém poucos são os que ouvem. E quando você entrar e as pessoas não aceitarem, limpe o pó, ou seja, vai para outra cidade. Esquece aquela. Um exemplo, você está ali evangelizando a pessoa e aquela pessoa não quer nada com Deus. Então, vai para uma pessoa, Deus vai colocar uma pessoa que vai estar interessada na palavra. E ele diz, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Ou seja, nós temos que fazer isso em nome de Jesus, e os milagres, os sinais ainda existem, porque é o Espírito Santo quem nos dá esse sinal. E é em nome de Jesus que nós fazemos isso. Nós curamos enfermos, ressuscitamos mortos e expulsamos demônios. O problema é que hoje existem muitos estelionatários da fé e muitos falsos profetas que querem fazer isso para ganhar dinheiro. E nós não devemos pensar como servos e discípulos do Senhor, nós não podemos pensar em ganhar dinheiro com o Evangelho. Infelizmente, a heresia é chamada teologia da prosperidade, teologia do coaching. Reteté e caicai, eles só pensam nisso, essas heresias que estão aí. E nós temos que estar atentos a estas heresias, queridos. Jesus disse, não possuai nem ouro, nem prata, nem cobre em vossos... Claro que nós temos que ter
o que comer, o que vestir, onde morar e o que viver. E aquele que prega o evangelho, é necessário sim viver do evangelho, porém, não é necessário ostentar como muitos aí. Muitos falsos profetas que têm jatinho, né, que têm mansões. Não é necessário isso, querido. Não é necessário isso. Então, e outra coisa, pastor, ele não tem fórum privilegiado gospel. Não toqueis nos meus ungidos. Não existe essa questão de não toquei nos meus ungidos. Se tiver errado, se tiver na heresia, é necessário protestar. É necessário falar contra, se levantar. Se estiver vivendo a vida errada, é necessário se levantar. Óbvio que nós somos pecadores, queridos. E outra coisa, pastor, diácono, presbítero, bispo, seja lá a nomenclatura que for, que o presbitério da igreja tenha, que o pastorado da igreja tenha, que a convenção, a comissão, o concílio da igreja tenha, nós somos servos. Nós não podemos ser senhores. Nós temos que servir. Jesus, ele disse, não é o servo maior que o seu senhor. Nós somos servos, queridos. Nós somos servos, assim como chamou o Senhor de Beelzebul, quanto mais os filhos, quanto mais os seus servos. Então nós somos servos. E seremos odiados, queridos, pelo fato de nós não aceitarmos o pecado, de protestarmos contra o pecado, contra a heresia. Nós seremos odiados. Mas nós temos que olhar para Jesus. É como eu disse, o discípulo significa talmide, que é aluno, aprendiz, e no grego matetes ou matetai, que significa aquele que segue a pisada do mestre. Nós temos que seguir a pisada de Jesus. E nós temos que ter um relacionamento íntimo com o Senhor por meio do jejum, da oração e da adoração. Nós temos que ter um relacionamento instrutivo por meio da palavra e nós temos que ser imitadores do Senhor. E com certeza, nós estaremos a caminho de ser discípulos do Senhor, verdadeiros discípulos. Nós não devemos pensar em coisas materiais, nós não devemos amar coisas materiais, nós não devemos ser avarentos, nós não devemos ser gananciosos. Nós temos que amar Jesus. Jesus, ele tem que ser o centro da igreja, tem que ser o centro da pregação, ele tem que ser o centro da nossa vida. Nós temos que amar Jesus mais do que os nossos familiares. É óbvio que nós temos que amar a nossa casa, a nossa família, mas Jesus tem que estar sempre em primeiro lugar. Amém, queridos? E a primeira estratégia que Jesus nos ensinou é pregar na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, para depois trabalharmos missões transculturais. Amém? Então essa é a estratégia, queridos. Pregar onde nós moramos, ganhar almas onde nós vivemos, porque onde você vive, existem pessoas que sofrem. Se ela não quiser ouvir, vai em outro. Se não quiser ouvir, vai em outro. Mas haverá pessoas que vão ouvir. E nós temos que usar os sinais não para ganhar dinheiro. Nós temos que usar os sinais de cura, de libertação e de transformação para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, tá bom? Queridos, no próximo capítulo estaremos falando a respeito da segunda estratégia do discipulado, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal. E esse estudo tem oferecimento do SET, Centro de Treinamento Teológico, que é o seminário da Igreja Batista Casa de Deus, e vai estar na descrição o WhatsApp da Igreja Batista Casa de Deus para vocês enviarem seus nomes para oração, ver dia de culto, tá bom? Os dias de culto, como também o telefone do SET. Você que quiser fazer curso de teologia, de bibliologia, teologia do Antigo Testamento, do Novo Testamento e missiologia, vai estar aí na descrição o telefone do SET, Centro de Treinamento Teológico. Nós fazemos cursos modalidade à distância e presencial, tá bom, queridos? Não se esqueçam de se inscrever no canal, repassar todos os seus contatos nas redes sociais e
no próximo capítulo, fique atento, tá bom? Que Deus abençoe, desde já agradeço e muito obrigado pela atenção, em nome de Jesus.